Bem-vindos, galera, para esse podcast Sem Limite. Eu sou o Casarim, biohacker, e eu estou aqui com o João, meu parceiro de podcast, também biohacker. E a gente resolveu criar esse podcast Sem Limite para te ajudar a atingir uma vida incrível, uma vida que você pode atingir todos os seus propósitos, todos os seus sonhos e lutar por isso e ter disposição e energia para buscar. Então, João, se apresenta um pouquinho aí, vamos conversar um pouquinho, se apresenta, quem é você, o que você faz, para a gente poder se apresentar aí nesse primeiro episódio. Fala pessoal, eu sou biohacker, também sou médico, acho que uma coisa não exclui a outra, apesar de um tanto de colega meu médico achar que esse negócio de biohacking, de tomar o controle da própria saúde é uma coisa meio estranha, né? Uma coisa meio de doido, mas muito pelo contrário, cara, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, todo mundo deveria deixar de terceirizar a sua saúde, né? Deixar na mão do médico, do nutricionista e só seguir ordem, e ir atrás, cara, e pesquisar e descobrir como otimizar a sua própria saúde. Então, eu acho que a pegada é essa, cara. A gente tem que seguir nessa jornada e a ideia desse Sem Limites aqui é justamente encorajar todo mundo a querer tomar o controle da própria saúde, né? Sim, perfeito. Você falou um tema que eu bato sempre na tecla, justamente a terceirização da saúde. O meu papel hoje nada mais é do que divulgar a informação que a ciência já deu para a gente, só que para a população em geral. Que acaba que hoje as pessoas não sabem nem se alimentar, nem fazer exercício, nem suplementar, não sabe dormir, não sabe nada. Simplesmente pergunta e terceiriza para alguém. E que se essa pessoa for esse agente da saúde não souber te ajudar ou te ajudar com uma informação errada, você vai levar aquilo para o resto da sua vida. E isso pode estar te prejudicando muito também. Então, a gente tem que saber um pouco da saúde e esse é um dos temas do podcast, um dos motivos. Cara, isso é muito engraçado porque se for pensar os animais na natureza, cara, você não precisa falar pra ele como dormir, como comer. O Homem das Cavernas, ele não tinha relógio, ele não tinha horário pra comer, ele não não precisava fazer academia, né? E em algum momento a gente esqueceu isso, cara. E isso tá dando consequências negativas pra nossa saúde. A gente tá vendo que a gente tá ficando mais doente, a gente tá ficando mais obeso, a gente tá tendo coisas que há 200 anos atrás, doenças que há 200 anos atrás não existiam, né? E o Homem das Cavernas, que teoricamente menos evoluído que a gente, os animais que são menos evoluídos que a gente, eles sabem fazer tudo isso, né? E em algum momento a gente esqueceu, cara. Parece engraçado, assim, meio óbvio a gente ter que voltar nesse tema, mas é necessário, então a gente tá aqui, cara. É um assunto que a gente gosta muito, a gente tem verdadeira paixão, né, por essa ciência do bem-estar, da performance, cara. Então a ideia é divulgar o máximo de conhecimento possível mesmo. E é até engraçado falar isso, você sendo médico e você falando isso, né, sobre a gente observar como a gente evoluiu, a nossa natureza, e que ter esse lado de que o médico é importante, o nutricionista é importante, o educador físico, todas são profissões importantes, mas que elas não tiram a sua responsabilidade de saber sobre o seu corpo. Então, enfim, acho muito maneiro você ser médico e falar justamente isso, porque é o que eu acredito, né? Cara, é isso mesmo. E eu tenho muitos pacientes que falam que eles têm uma condição de saúde e foram estudar por conta própria. E em todos os médicos que ele foram, ele descobriu que ele sabia mais do que o médico sobre aquilo especificamente. Porque não é desmerecendo a medicina, cara, e nem anos de estudo dos médicos, mas a medicina tradicional, assim, ela condicionou a gente a tratar só doença, né? Então, o médico é muito bom para tratar doença, cara, aquela doença que está no livro, que está descrita, né? Você pega uma doença, aplica aquele algoritmo, aquele protocolo para todo mundo, e na maioria das vezes dá bom resultado, né? Mas primeiro, você está ignorando que cada um é um indivíduo biológico diferente, então não necessariamente o que funciona para a maioria vai funcionar para um, né? Mas a medicina, ela não tem essa pegada tão personalizada, mesmo porque a gente ainda sabe pouco sobre individualidade biológica, né? E muitas vezes, cara, se você tem uma condição que não é uma condição comum, uma condição tipo um diabetes, um colesterol, um infarto, né? Se você tem alguma coisa que não chega a ser uma doença, mas é um desequilíbrio orgânico ali, a medicina tende a ignorar, cara. Ah, não, seus exames estão normais, então é isso mesmo.
E daí quando o exame altera, daí, não, agora você tem diabetes. Mas quando você tinha só uma resistência insulínica, isso era ignorado, né, por exemplo. Então, Uhum. eu acho que a pegada é essa, cara. A pegada é cada um entender que nem o melhor médico do mundo vai ser tão bom quanto você mesmo para tomar conta da sua saúde. Sim, até porque, por exemplo, eu vou na sua consulta. Até você me conhecer, saber os meus gostos, meus hábitos, o que funciona para mim e o que não funciona, você vai demorar aí, pelo menos, se o trabalho for bom, aí, sei lá, 6 meses, sabe? 8 meses, um ano. E enquanto se eu souber essas informações e te falar, pô, eu tenho esse problema, eu gosto disso, meu metabolismo é dessa forma, minha questão hormonal, quero tratar isso, eu te ajudo a me ajudar. Com certeza. Agora, se eu só te jogo para você, João, me ajuda aí, resolve aí, vê meu exame, vê se está tudo bem. Não, assim a gente não consegue avançar na saúde. É até engraçado porque a tecnologia hoje é absurdamente mais envolvida, cada vez avança mais rápido, só que a nossa saúde está cada vez mais baixa, né? Então, Cara, obesidade, diabetes, câncer, Alzheimer, tudo aumentando assim consideravelmente. E aí continuamos fazendo a mesma coisa, né? Continuamos seguindo esse lifestyle que não leva a gente para uma performance, para uma saúde, para o máximo que a gente pode despertar, né? cara, esse paradoxo é muito legal, porque é isso mesmo, cara. A gente está cada vez exponencialmente, assim, desenvolvendo os conhecimentos e a gente está cada vez mais doente, né, cara? Então, é uma coisa que a gente tem que mudar, com certeza. E até essa questão da mentalidade também sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre a mentalidade hoje, mas hoje é normal você ser doente. E se você tenta ser saudável e você é um cara que acorda cedo, pega sol de manhã, faz exercício, se alimenta bem, evita comer açúcar, farinhas, gordura trans e tudo mais, você é diferente. As pessoas te olham como se você não fizesse parte daquele mundo, sabe? E realmente às vezes eu me sinto não fazendo parte desse mundo, mas é algo que as pessoas que têm que se adaptar, na verdade, é a terem mais potencial, né? E não ficar trocando, enfim, remédios. Outro dia, contar um caso, um seguidor me mandou mensagem falando que tinha gordura no fígado e que ele precisava tratar isso, que estava desesperado, estava com medo e tal. E aí eu falei com ele sobre a questão da insulina e tudo mais, eu falei para procurar um médico, que para buscar orientação, mas que tinha a questão da insulina, da alimentação. E aí ele me falou, cara, eu expliquei assim 45 minutos assim para ele, sabe? Eu realmente dei uma aula, me dediquei. E aí ele falou, mas não tem nenhum remédio que eu possa tomar não? Aí eu fiquei assim, não é essa a ideia, sabe? Não é isso. Mas, enfim, é só para a gente ver como a população hoje acha da saúde, né? Cara, com certeza. É mudança de mentalidade mesmo, sabe? Eu acho que a medicina tem uma parcela de culpa grande nisso, cara, porque, de certa forma, a gente tem um modelo de medicina que é focado no médico, né? O médico é o centro, ele dá a ordem, o paciente só cumpre. E com o tempo, as pessoas foram se acostumando a simplesmente cumprir a ordem do médico, né? Então, o médico tirou o protagonismo do paciente, de cada um, para controlar a própria saúde, e você, com o tempo, foi acostumando, porque o que mais acontece é você tentar questionar o médico e o médico te dá uma resposta, uma patada, né? Tipo, não, você não estudou, você não sabe isso. É comum, infelizmente, ainda, né? Cada vez menos, mas isso existe. E eu pesquisei no Google sobre minha saúde, daí o médico fala, não, vai no Google então, o que você está fazendo aqui? Cara, ainda bem que tem Google, sabe? Ainda bem que a pessoa, o paciente que te procura já pode chegar com uma informação prévia sobre aquilo. Se ela tiver pesquisado, se ela tiver lido alguma coisa errada, falsa, você vai ter a oportunidade ali de esclarecer. Mas não mate em cada um essa iniciativa de ter que buscar na própria saúde. E eu acho que décadas e décadas desse modelo médico nos trouxe a essa mentalidade que cada um quer uma pílula mágica. Não, eu quero um remédio para resolver isso. Eu não quero ter que fazer low carb para diminuir a minha gordura no fígado. Então, assim, as pessoas estão condicionadas, em parte porque sim, em parte porque os médicos ajudaram isso, mas isso é uma coisa que a gente tem que mudar, porque é insustentável o modelo continuar assim, só tratando doença, só esperando a doença chegar, em vez de prevenir ela. Os remédios vão ficar mais caros, os tratamentos vão ficando mais caros, e não tem sistema de saúde no mundo, seja público, seja privado, seja convênio, que vai conseguir dar conta dessa demanda crescente de pessoas cada vez ficando mais velhas e mais doentes, né? A gente está conseguindo estender a vida humana até os 100 anos, mas a pessoa vive os últimos 10 anos da vida dela super debilitada, super
dependente de outras pessoas, às vezes com Alzheimer, às vezes acamada. E, cara, isso é muito triste, né? Quando eu falo que eu quero viver 150 anos, as pessoas falam, não, eu não quero ver isso tudo, não, eu quero morrer com 70, 80. Porque eles têm a ideia de que se você passa dos 80, você vai começar a ficar debilitado, você vai começar a virar aquele idoso frágil. E não tem que ser assim, cara. A gente tem que ter essa mentalidade de querer viver muito tempo sem dar chance para a doença chegar, cara. Eu acho que se o nosso propósito é a gente conseguir levar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, cara, o Sem Limites já deu muito certo. Pô, bater palmas aí pro que você falou, sensacional. É justamente isso. E é até engraçado, uma vez eu estava conversando, eu morei em Londres, e lá o sistema de saúde público é incrível, né? Um dos melhores do mundo, se não for o melhor. E fiz amizade com uma enfermeira, estava conversando com ela, e aí ela falava que tinha preocupação de que no futuro as pessoas passassem mais tempo no hospital, em clínicas e tudo mais, do que em casa, porque quando não fosse ela tinha que ajudar um parente que estava ali no hospital. Então, cada vez mais a gente vê os pai, mãe, avô, tio, cada vez no hospital, mais frequente, mais tempo. E depois pode ser você. Então, assim, a gente pode ter um parente, fica ali indo no hospital várias vezes, ele passa um tempo e depois é a sua vez. Então, acaba que a gente pode ficar mais tempo no hospital do que em casa. Então, ela falava essa preocupação assim, e foi quando eu tive o gatilho de falar sobre saúde, de mostrar para as pessoas de que era muito importante. Eu fui morar em Londres com o intuito, eu era coach de CrossFit, fui abrir a minha própria box de CrossFit lá em Londres, um sonho, né, assim, se realizando. Só que quando eu cheguei lá, não era o que eu queria mais. Porque eu olhava as pessoas, eu nunca tinha ido para a Europa. Então eu tinha a ideia de que a saúde na Europa ia ser incrível. Estados Unidos não, a gente já tem aquele negócio do junk food, falta de exercício, mas a Europa, a Inglaterra, país super desenvolvido, rico, eu imaginava uma coisa completamente diferente. E aí você vê as pessoas, o hábito, o estilo de vida, como ela se comporta, como ela aparenta, você fala, pô, essa pessoa não tá saudável, sabe? Porque você vê na cara dela que não tá, no corpo. Não... E aí aquilo ali enfim, foi quando eu comecei a pensar melhor sobre o que eu queria fazer e eu refiz todos os meus planos. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre a saúde no Reino Unido, né, na Inglaterra, e essa enfermeira falou isso e ali foi tipo assim, mais um gatilho. Você tá certo. O que você quer fazer, o que te dá paixão, não é só o treinamento físico. É mudar a saúde das pessoas. Elas não têm informação sobre o que realmente funciona e o que não funciona. Então, assim, foi uma virada de chave muito forte. Cara, eu tenho uma história parecida, assim, cara, porque dentro da medicina, né, durante a faculdade, por vários momentos eu tinha certeza que eu tava no lugar errado, cara, que eu queria sair, que eu não queria ficar tratando só doença, só doença. E, mais uma vez, cara, a medicina tradicional tem todos os méritos, né? Se um dia eu ficar doente, cara, se um dia eu tiver um câncer, um acidente, precisar fazer uma cirurgia, eu quero que essa medicina, cara, da doença me trate, porque eu vou estar com uma doença. Uhum. Mas eu falei, cara, eu não tô satisfeito com só ver a doença chegar. Porque a gente ia lá, um paciente diabético, daí você começava a controlar a glicose dele com medicamentos. Então a glicose ficava ali no nível aceitável, mas com o tempo você só tinha que ir aumentando as doses do medicamento, tinha que ir para insulina, o paciente desenvolvia uma insuficiência renal, tinha que ir para hemodiálise. E daí eu falei, cara, esse negócio de ficar apagando fogo, ficar só mantendo o exame normal, mas sem ir na causa da doença, isso não é para mim. Eu não vou ficar satisfeito, eu não vou ser um médico feliz se eu passar minha vida fazendo isso. E foi quando eu comecei a estudar mais sobre prevenção, cara. Não existe uma residência, né, uma especialização médica em medicina preventiva, por assim dizer. Existe mestrado em medicina preventiva, mas medicina preventiva não é exatamente isso que a gente fala, é mais a parte de saúde pública, vacinação, etc. É, mas essa questão, cara, de medicina do estilo de vida, né? Então, eu fui para medicina do esporte, cara, que era o mais próximo que tinha disso, né? Atleta, bem-estar, atividade física. E uma vez na medicina do esporte, eu comecei a ver que, cara, a gente tem que mudar esse cenário, tem que falar sobre isso mesmo. Eu vou ser criticado, vai ter médico meu, vai ter colega médicos, né, falando que eu tô errado e que esse negócio de ficar prescrevendo jejum é curandeirismo, é xamanismo, é, sei lá, cara, bruxaria,
que paciente tem que tomar remédio e que os remédios são desenvolvidos e remédio, sei lá, que acabou de ser lançado é muito mais eficiente do que um jejum, do que uma low carb. Eu falei, cara, talvez seja, mas eu não quero ficar só carimbando receita o resto da minha vida. Isso para mim não me satisfaz, não me deixa feliz. E eu sinto que eu não vou estar ajudando o paciente de verdade. Porque eu sei que quando eu carimbo uma receita ali para ele controlar a glicose, por exemplo, eu sei que eu estou só adiando um problema que daqui a 10, 15 anos vai acontecer, cara. Então, a minha jornada foi essa e eu falei, cara, eu tenho que começar a falar sobre esse assunto. E foi aí que eu cheguei no biohacking, cara, que biohacking, né, o biohacking é simplesmente você entender que sua biologia é única e você mesmo ir fazendo ali os ajustes para você otimizar a sua performance, a sua saúde. Então não tem nada de estranho em biohacking. Tem gente que acha que biohacking é injetar chip embaixo da pele, fazer mudar os seus genes, cara. Mas não tem nada disso. Eu acho que todo mundo deveria ser um biohacker, cara, porque para a saúde, para a longevidade, para o bem-estar, é a melhor coisa que você pode fazer. Sim, e até porque quando você cuida da sua saúde, a gente sempre fala sobre isso, né? Saúde não é ausência de doença. Não é porque seu exame está ok, sua glicose está ok, seus níveis hormonais e tudo mais, que você está saudável. Muitas vezes tem mais a ver com o que você está tomando. Você está tomando remédio, já quer dizer que você está precisando de um fator externo, né, para te regularizar. Então já não está ok. E outra coisa, alguma coisa que você fez na sua vida, no seu estilo de vida, fez você ter que tomar aquele remédio. Então, já sabe que tem alguma coisa errada por aí, né? Outra coisa que eu falo também sobre o exame é uma foto, né? O exame de sangue nada mais é do que uma foto daquele momento específico. E muitas vezes o seu exame pode até estar ok, tá normal, mas isso não quer dizer que você está saudável, e sim que você talvez ainda não esteja doente. Uhum. Então, isso é complicado também, porque às vezes você vê uma pessoa que está muito acima do peso, mas os exames estão ok. Isso eu tenho um aluno meu que tem os exames perfeitos, assim, na média, né? Você vê nenhuma, enfim, tá tudo ok, só que ele está muito acima do peso, ele tinha 160 quilos. E ele falou, não, mas meu exame tá ok e tal, não tem problema. Eu falei, pô, beleza, mas não é porque seu exame tá ok que sua saúde está ok. Você pode produzir muito mais que isso, você pode dormir melhor, você pode ser mais feliz, ter melhor bem-estar. E eu posso te mostrar isso. Vamos mudando seus hábitos. E hoje ele já perdeu 45 quilos e se sente assim muito melhor, sabe? Questão de comida, questão de se sentir bem, de bem-estar, de felicidade, realmente. Cara, é interessantíssimo isso, porque o cara descobre que ele achava que era feliz, ele achava que era saudável, né? E se você perguntar Uhum. pra ele, tipo, como que você se sente hoje, compara com antes, ele vai falar, cara, eu nasci de novo, né? Eu tô sentindo uma energia, uma disposição, uma vitalidade, cara, que eu não tinha. E isso, cara, é muito interessante porque a pessoa, ela se acostuma a ficar naquele estado ruim. Ela meio que acostumou, acha que aquilo é normalidade, acha que é a idade chegando, acha que é normal você sentir menos disposição, menos energia, ter mais dificuldade para acordar. É porque E isso é o normal, né? Acaba que essa menos energia, para ele, é a energia que ele tem. Dormir mal é o sono que ele tem. Então, acaba que não consegue exatamente, desenvolver. cara. E daí, acho que isso é normal, cara. E quando as pessoas conseguem sair pular esse muro, né, cara, essa limitação que a, uma saúde não muito eficaz, não muito legal, tá proporcionando, tá tirando essa liberdade, pô, a pessoa nasce de novo, ela ganha uma liberdade que ela não tinha. Mas é justamente porque mudou essa mentalidade de saúde binária, né? Tipo, é binário, você tá doente ou você tá saudável, não existe um meio termo. Mas a verdade é que não, cara, a verdade é que a maioria das pessoas está nesse meio termo e sempre indo da saúde para a doença, né? Então, se você não se cuidar, se você não mudar essa mentalidade, você vai ficar doente, cara, ainda que a sua família tenha genética boa, ainda que, sei lá, não tenha problema de coração, não tenha câncer na família, você acha que por causa disso você vai ser saudável para sempre. Não é bem assim, cara. E o contrário também é válido. Pessoas que têm câncer, que têm problema de coração na família, a partir do momento que elas decidem ter um estilo de vida mais saudável, a chance dela ter aquela doença que a família toda teve é, é mínima, porque a gente sabe que a genética ela não determina nada definitivamente. Então você pode até ter uma predisposição genética para X ou para Y, mas se você não dá oportunidade para X ou Y se manifestar, nunca vai se manifestar.
E então a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade, cara. Você não é normal se sentir cansado, não é normal se sentir sem energia, não é normal dormir mal. Você tem que sair E desse nem ciclo. não é normal sentir dor de cabeça frequentemente, não é normal sentir dor nas costas, não é normal. Só mais alguns exemplos. Cara, não é normal. Então, não é você que está envelhecendo, se você está sentindo isso. E o problema é que é um ciclo, cara, vicioso. Você cai numa armadilha ali que você sente-se cansado e daí por se sentir cansado você dorme mal, você não consegue relaxar para dormir bem. No que dormiu mal, no dia seguinte você vai estar mais estressado e por causa disso você vai querer comer um carboidrato, um junk food, uma comida recompensa. E você entra, cara, nessa bola de neve, né? E a doença chega, cara. Então, é, sem querer fazer nenhum tipo de terrorismo, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais taxativo, porque é uma coisa muito simples de resolver. Simples não quer dizer que é fácil, mas é simples. É você mudar o seu estilo de vida. Você já vai estar, sei lá, às vezes a pessoa acha que a academia vai ser caro, que um alimento orgânico, um suplemento ali vai ser caro. Cara, caro é ficar doente, né? Imagina quantos milhares ou centenas de milhares de reais você vai economizar sendo saudável hoje, com remédios no futuro, com tratamento no futuro, com o seu tempo no futuro, né? A gente acha que ser doente é só gastar com remédio, com exame, com hospital. Não, cara, é gastar com tempo, né? Você perde sua liberdade, você vai ter que ficar indo em 2, 3, 4 especialistas diferentes todos os meses para se consultar, para controlar os seus exames. Cara, se você precisar um dia chegar a fazer hemodiálise, são 4 horas por dia durante 3 dias por semana. Então, assim, você não pode viajar, cara. Você perde toda a sua liberdade, né? Então, ficar doente é muito caro, velho. É muito caro. A gente tem que começar a ter essa mentalidade, né? Que saúde é investimento. Sim, até porque outro ponto, quanto é que custa poder brincar com seus filhos no futuro? Quanto é que custa você poder ter disposição de, pô, estar com a sua família, fazer um passeio e poder fazer uma trilha, poder visitar uma praia, poder não sentir dor quando descer a escada? Quanto é que custa isso? Quanto é que, sabe, fora o tempo, mas quanto é que custa essas experiências de vida que você poderia ter e você acaba podendo desperdiçar, né? Porque até no futuro, vamos dizer, se eu não me cuidei hoje e eu tenho 60 anos, eu não consigo fazer ali uma caminhada para ir para a praia porque eu tô com dor, tô cansado, sem disposição, muitas vezes eu não perceberia, mesmo com 60 anos, que isso foi por causa dos meus hábitos lá atrás. Porque pelo que eu comia, pela falta de exercício, pelo meu sono, e acaba que passa. Mas é aquilo que a gente falou no início. Não é normal, sabe? Você tem que estar com 70, 80 anos bem, com disposição, com energia. Lógico, a velhice vai acontecer, mas não é normal a gente ter essa velhice, essa terceira idade do jeito que é hoje, que é completamente doente, né? Não consegue fazer nada, é totalmente dependente e, enfim, não é isso que a gente está buscando. Cara, as pessoas mais saudáveis, elas, né, vivem mais e elas morrem de uma vez, vamos dizer assim. Não é aquela pessoa que vive 110 anos e dos 90 aos 110 ficou na cama, né, foi morrendo devagar. Não, a pessoa tá bem até 109 anos e meio e daí nos últimos meses ou semanas da vida ela tem uma queda, uma decadência da saúde e morre, né? Mas não é aquela morte que leva anos, cara. Você é acamado e a família toda sofrendo, né? Mas, cara, Hugo, já que a gente tá falando sobre saúde, sobre hábitos de vida, cara, eu tô curioso, assim, qual que é a sua rotina diária? O que que você costuma fazer num dia normal para se manter mais saudável, para estar sempre com energia mais elevada? Eu tenho algumas regras no meu dia que eu tenho que seguir, tá? Essas regras é tanto para a busca de saúde, espiritualização e energia, assim, realmente. Então, o que que eu faço? Eu sempre tento acordar entre 5 e 6 horas da manhã, tá? Então, é sempre nessa faixa de horário. Depende muito do ciclo de sono, né? Daquela questão de 1 hora e meia, então eu faço as contas para ter ele certinho. Mas é geralmente entre 5 e 6 horas. Aí, a partir daí, a primeira coisa que eu faço é pegar um livro de espiritualidade, né? Na verdade, alguma coisa relacionada à religião e tudo mais, que é onde eu tiro minha fé e acredito nisso. Mas eu acredito muito que a religião nada mais é do que uma autoajuda
com algo divino que você acredite, enfim, tanto que tem várias religiões. Mas a Bíblia é um grande livro de autoajuda, o Bhagavad Gita do hinduísmo também é um excelente livro de autoajuda, de mentalidade e tal. Então, eu sempre tento pegar ali alguma frase, uma leitura rápida, de 5 a 10 minutos, onde aquilo pode me dar uma experiência, um aprendizado. Então, sempre leio ali, aí eu saio da leitura, eu já vou escrever no meu caderninho coisas que eu sou grato, uma pessoa que eu posso servir, aprender ou ser meu mentor. Então, eu escrevo o nome dessa pessoa, rezo por ela, ou mando uma mensagem. Eu tento criar uma conexão com essa pessoa. E eu escrevo também o que eu aprendi e como é que eu posso usar aquilo no meu dia a dia. Aquela questão da leitura. Uhum. E aí eu vou meditar. Então, medito ali entre 15 e 20 minutos. Eu sempre uso ondas binaurais, tá? Então, eu coloco ondas binaurais para relaxamento ou meditação. E aí eu acabo meditando. Às vezes eu passo muito do tempo, às vezes eu até medito menos, porque não tá num dia tão bom assim. E eu tava deixando para me exercitar à tarde. Só que é aquilo, sempre me exercitei à tarde, sempre deu certo. E hoje já não estava mais dando, estava sendo difícil. Então eu estou me exercitando, depois dessa rotina toda, eu vou e faço algum exercício, principalmente de força, tá? Então faço um exercício para realmente ganhar força e tudo mais. E aí eu começo o meu dia. Lembrando uma coisa que eu esqueci de falar, eu acordo e tomo água, tá? Então a água é justamente eu chamo de banho interior, mas é para justamente diluir as toxinas do seu corpo, ali que você ficou a noite toda limpando seu corpo, então para diluir elas e excretar. Então fiz essa rotina toda, tanto a leitura, tanto a meditação, o exercício e tudo mais, e aí eu começo o meu dia. Eu uso suplementos como nootrópico, muitas vezes, eu tomo um café e aí eu começo a produzir. Normalmente eu uso a parte da manhã para fazer coisas mais criativas, então produzir vídeos, coisas que eu preciso mais de criatividade, e à tarde são coisas mais burocráticas. Só que, por exemplo, eu agora estou sentado, só que 80% do meu dia eu passo em pé, porque eu coloco na minha mesa livros, tanto para o mouse, tanto para o computador, e fico em pé 90% do tempo, justamente para evitar ficar sentado, esse sedentarismo e tudo mais. Então, trabalho em pé e eu faço 1 a 2 refeições por dia normalmente. Lógico, em alguns momentos faço mais, se for momento de família, mas meu hábito normalmente é fazer 1 a 2 refeições, jejum aí de 18 horas a 24, mais ou menos. E aí eu vou, no período da noite, eu uso aquele óculos de bloquear a luz azul. Conforme for chegando mais perto da hora de dormir, eu começo a diminuir a velocidade do meu cérebro de pensamento. Então, escuto um podcast mais leve, que não seja um conteúdo que eu tenha tanto interesse, eu escuto ali de fundo, eu leio, eu medito, eu converso com a minha esposa, adoro ficar conversando com ela, trocar ideia ali, ter essa relação, que eu acho que também é muito importante para a saúde. E aí depois eu vou dormir e aí é isso, aí começa outro dia. Mas essas são o que eu uso assim no meu dia a dia para poder ter mais saúde. Cara, que legal. É muito parecido com muita coisa que eu faço também. Claro que a gente não tem uma rotina, assim, porque não são todos os dias que são iguais, né? Sim. Então, Uhum. assim, às vezes a gente vai falar, a pessoa vai falar, mas como que você consegue fazer isso todos os dias? E, não, cada dia, né, é um dia diferente, mas Sim. o dia ideal seria assim, né, cara? Eu tô numa transição agora, eu tô fazendo algumas experiências, então a minha rotina tá um pouco diferente, cara. Mas, via de regra, eu também acordo espontaneamente, assim, bem cedo, entre 5 e 6 da manhã. Já faz algum tempo que eu não uso o despertador e eu tô achando que é bem melhor. É o despertar natural mesmo, né? Quando o meu cortisol começa a ficar alto. Para isso, eu tenho que dormir até umas 10 e pouco da noite, né? O meu ciclo de sono ele tem um pouco menos de 90 minutos, cara. O normal é 1 hora e meia, né? Mas eu já vi que o Uhum. meu dá um pouco menos de 90 minutos, porque para mim, 7 horas é muito bom, sabe? Às vezes 6 horas e 50, 6 horas e 40 de sono, eu já acordo bem, cara. Mas assim que eu acordo, eu comecei a fazer isso tem um mês mais ou menos. Antes de beber água, eu faço um bochecho com óleo de coco, que é o oil pulling, né? É uma prática ayurvédica indiana antiga também.
é milenar. Mas por que eu faço isso? Porque antes eu acordava e já bebia água direto. Agora eu faço esse bochecho com óleo de coco, porque o óleo de coco ele tem algumas propriedades antimicrobianas. E durante a noite eu fiquei acumulando ali bactérias na minha boca, né? Elas ficaram se reproduzindo, porque eu não bebi água para estar limpando. E geralmente são bactérias aeróbias, que para minha flora intestinal não é tão interessante. Então, se eu acordo e já bebo um copo de água, eu estou mandando elas para o meu intestino, elas podem causar um pequeno desequilíbrio ali na minha flora intestinal. Então, eu faço um bochecho de 5 minutos mais ou menos com esse óleo de coco, depois enxago com água a boca, escovo a língua, e daí sim, eu vou beber água. Às vezes eu coloco gengibre, às vezes eu coloco limão, e já mando algum suplemento para dentro. O que eu fazia, cara, e que é uma coisa que eu tô mudando, e tá sendo difícil pra caramba, é que eu adoro café, cara, adoro café. Não só pela cafeína, mas Inclusive, pelo... Tá aí. Não só pela cafeína, mas pelo gosto, pelo ritual, pelo aquele momento ali de você ficar tranquilo, bebendo uma xícara bem grande de café. E como é uma coisa que eu gosto muito, era uma das primeiras coisas que eu fazia no dia, cara. Então, era uma grande motivação que eu tinha, assim, era acordar e preparar e sentir o cheirinho do café. E eu comecei a notar que nos dias que eu não tomava café, cara, eu ficava um zumbi. Eu demorava 2, 3 horas para acordar, tinha dor de cabeça. E eu poderia muito bem tomar café todos os dias, mas eu falei, cara, isso não tá normal, não tá certo eu ficar tão dependente de uma substância assim. Então, já tem um tempo que eu tô deixando o café para pro meio da manhã. E também porque eu comecei a estudar, eu vi que o café, cara, ele atrapalha a absorção de vários micronutrientes. Então, alguns suplementos que eu estava tomando de manhã, se eu tomasse junto com o café, era jogar dinheiro fora. Porque os taninos do café, nem tanto a cafeína, mas são outros antioxidantes que tem ali no café, eles impedem a absorção. Eles se ligam a esses suplementos que eu estava tomando e eles são excretados junto, né, com as fezes, o corpo não consegue absorver, cara. Então, por causa Na verdade, disso, é por isso que eu tomo, normalmente eu tomo meus stacks multivitamínicos, antioxidantes e tudo mais, normalmente no período mais da noite, quando eu tô comendo. uhum, É meio que por causa disso, assim. Então, eu já soube disso, nunca estudei a fundo sobre o que a cafeína atrapalha ou não, quais substâncias e que por quais mecanismos. Mas eu, enfim, como eu tinha isso na cabeça, eu falei, cara, não vou tomar agora porque eu provavelmente vou estar jogando fora alguma coisa, não sei o quê, mas alguma coisa eu vou estar desperdiçando. Daí eu acabei jogando mais para parte da noite. cara, eu comecei a fazer isso também, mesmo porque antioxidantes, cara, você tem que usar antioxidante longe do exercício físico, né? O exercício físico, ele causa uma certa inflamação ali no seu corpo e, de certa forma, você quer essa inflamação, é uma inflamação boa, é uma inflamação que vai induzir uma adaptação positiva, seja ganho de massa, seja condicionamento. É, e se eu tomasse eles antes do exercício, cara, eu ia estar anti-inflamando ali o meu corpo de uma forma boa, né? Anti-inflamar é bom, mas durante o exercício é ruim, cara. Eu preciso da inflamação ali para ganhar músculo, por exemplo. Então eu tô deixando tudo isso pra noite também. E, e daí, assim que eu acordo, faço essa rotina que eu falei, eu tento ler alguma coisa também, tento estudar, tento ter um momento assim mais meditativo, né? Planejar o meu dia, escolho alguns pensamentos que eu quero ter ao longo do dia, algumas coisas que eu vou querer cultivar. E daí eu vou pro trabalho, que é bem parecido com você, cara. Eu tô separando as manhãs para trabalho mais criativo, estudo, e à tarde para tarefas mais executivas mesmo. Ah, e atividade física eu faço de manhã também, porque para mim, se eu fizer atividade física depois de 5 da tarde, o meu sono já fica ruim. Eu já agito tanto assim que o sono chega na hora de dormir, eu não consegui, minha temperatura basal ainda está alta, eu ainda estou um pouco agitado, então para desligar. Mas de manhã é quando a testosterona está mais alta também. Né, os nossos hormônios eles variam ao longo do dia e eu uso isso, eu aproveito isso para fazer o exercício de manhã para ter um melhor benefício ali de ganho de massa. E eu estou no momento que eu decidi que eu quero aumentar a minha massa muscular. Então, jejum mesmo é uma coisa que eu tô fazendo, eu fazia diariamente, 2 vezes por semana eu fazia 24 horas, e agora eu já nem lembro qual jejum eu fiz que foi maior do que 16, cara. Mas eu sou um grande fã do jejum, né? A autofagia, cara, é um mecanismo. Assim, para emagrecer é legal, todo mundo acha que jejum serve só para emagrecer, cara. Para emagrecer é ótimo. Mas a autofagia, cara, é um fenômeno, né, de detox natural do nosso corpo para
para longevidade, para saúde, que é excelente. Então, eu prescrevo, eu recomendo todo mundo fazer jejum, cara. Quando eu vou trabalhar, cara, quando eu vou fazer um trabalho assim, produzir um conteúdo, escrever um texto, gravar um vídeo, estudar, eu uso alguns hacks assim para melhorar meu foco, minha produtividade. Então, eu não uso todos ao mesmo tempo, não uso todos os dias, né? Mas os sons É por isso binaurais, também, né? Você saber o que vai funcionar melhor naquele momento ali. Então, cara, quando você entende melhor seu corpo, as substâncias, o que faz, você consegue aplicar no seu dia no melhor horário. Então, não fica aquele, faz isso, só que naquele dia que você for fazer pode não funcionar, não ser aquilo que iria funcionar, né? Então, sim. cara, isso é ótimo. E por isso que todo mundo tem que estudar essas coisas, porque cada dia você aplica um. Se você ficar aplicando a mesma coisa todos os dias, pode ser que ela perca o efeito, né? É igual o café, que eu tomo todos os dias e fiquei viciado. Então, cada dia eu uso uma coisa. Tem dia que eu uso banho gelado, cara. Na verdade, banho gelado são quase todos os dias, mas às vezes eu uso ele imediatamente antes de estudar, antes de produzir um conteúdo, porque aquilo dá uma acordada. Sons binaurais, eu acho ótimo. Eu uso quase todos os dias também. Além da cafeína, às vezes eu uso a nicotina na forma de chiclete, porque ela dá uma melhorada. O jejum, muitas vezes, cara, se você quer ter mais foco mental, mais concentração, estar em jejum é ótimo, né? Você vai estar com corpos cetônicos ali nutrindo o seu cérebro vai ficar com uma eficiência melhor. Enfim, cada dia eu uso uma estratégia diferente. Atividade física, excelente, cara. Todos os dias, assim. Se eu quero produzir mais, cara, nem que seja umas flexões eu faço. Se eu tô no meio da tarde ali fazendo alguma coisa, eu tô vendo que eu não tô produzindo, cara, vou e faço flexão abdominal, agachamento com o peso do próprio corpo mesmo, porque isso dá um up. E eu não fico mais de uma hora sentado. Então, se eu passo mais de uma hora sentado, eu levanto, faço uns agachamentos, umas flexões, mas eu também procuro trabalhar em pé, cara. Eu tenho um suporte aqui, eu vou pegar para mostrar aqui no vídeo. Beleza. É a mesa da Genius Desk ou não? Cara, esse aqui é um suporte, não sei se vai dar para ver, que eu coloco ele em cima da mesa, né? Quem estiver ouvindo o podcast não vai ver, cara, mas no YouTube tem. E eu coloco ele em cima da mesa e daí eu consigo trabalhar em pé, cara. Então, é um hack bem legal também, né? Trabalhar em pé, para você não ficar... Desculpa, onde é que você comprou esse Ah, suporte? Porque o livro, cara, às vezes o livro é horrível, né? Não é tão, não tem o espaço que você quer, então não é tão. Eu gostei desse suporte, achei uma ótima alternativa. cara, foi na internet. É um suporte, sei lá, dito suporte articulado para notebook. E ele tem vários joelhos, então você consegue ajustar ele na altura que você quiser, na inclinação que quiser. É muito legal. E para finalizar minha rotina, cara, à noite eu faço igual você. Deu 7 da noite, começa a acender as luzes, eu ponho o óculos Blue Blocker, né, para não inibir minha produção natural de melatonina. E quando eu vou dormir, eu dou esse cool down, cara. Eu dou essa relaxada, que é apagar a luz do quarto, deixar só a luz do abajur acesa. É uma luz mais amarela. Celular, computador, evito ao máximo. E tentar relaxar, tentar mandar mensagem para o nosso corpo. Assim, eu falei, cara, ó, tá na hora de dormir. Relaxa aí, não fica pensando, não fica concentrado, não fica agitado, movimentado, porque você tem que mandar essa mensagem pro seu corpo para ele relaxar, para você dormir bem. Cara, basicamente minha rotina é essa, quando num dia normal. E achei interessante você falar sobre essa questão do agachamento, que quando você está em pé, faz flexão, até para produzir mais. Eu esqueci de falar isso, eu sigo o Ben Greenfield, acho que você deve conhecer, e ele é um biohacker, assim, mas ele é mais pro lado atlético, né, de performance, de, enfim, correr maratonas, Ironmans e tudo mais. E aí ele usa como forma de treinamento um método chamado Grease the Groove, que tem um livro Naked Warrior, que é basicamente a cada hora, ou você cria algumas regras para você. Então, toda vez que eu for no banheiro, eu vou fazer 10 flexões. Toda vez que eu passar aqui pela porta, que tem aquela barra, eu faço 5 barras. Toda vez que tocar o alarme aqui de hora em hora, eu tenho que fazer 100 polichinelo. Enfim, ele cria algumas regras para ele. E aí agora eu tentei fazer uma regra assim mais geral. Então tinha várias regras a cada quando eu for no banheiro, quando enfim, for fazer outras coisas. E acabou que não deu certo porque era muita regra, eu acabava gastando muita energia mental para isso. E aí eu comecei a fazer flexão. Então, toda vez que eu lembro assim, tô de bobeira e tal, lembrei, eu faço 20 flexões. E acabo fazendo, cara, 200, 300, 400 por dia, porque dependendo do dia ali, se eu estiver pensando, eu faço. E eu me obrigo a fazer na hora.
eu percebi que minha produtividade assim aumentou absurdamente, porque eu acho que você fica mais ligado, sabe? Então eu percebi que aumenta muito minha produtividade, acredito principalmente por causa do seu corpo não dar aquela relaxada, de você não morgar, né? Está sempre ali ativo, tanto fisicamente e mentalmente. Então, assim, me ajudou muito, gostei. Então, você falou disso. E acho que isso pode te ajudar também muito no ganho de massa por aquele estímulo frequente e constante ali da sua musculatura, né? Tanto por questão hormonal e tanto fibra muscular, você dá o estímulo, recuperação. E uma coisa que eu acho muito interessante, a Rob Wolf, ele sempre fala, mais importante do que aquela 1 hora que você gasta na academia, as 23 horas que você não está na academia. O que você faz nessas 23 horas? Como é que você trata o seu corpo? Como é que você dá os estímulos para ele? Então, quando eu li essa frase, eu falei, putz, é isso. É uma forma de eu potencializar meus ganhos, encaixando algumas coisas no meu dia a dia, né? Perfeito, cara. E tem muita gente, né, você deve ouvir bastante isso, que não tem tempo para academia. Cara, faz isso. Vai dar muito mais do que 1 hora de academia se a cada momento você fizer um pequeno exercício, um agachamento, um abdominal, uma flexão. No máximo o pessoal vai achar que você é meio doido, cara. Minha esposa acha estranho eu parar, deitar no tapete da sala e fazer abdominal. Mas, cara, normal. Se você falar para as pessoas que você faz jejum, eles vão achar que você é doido também, que você vai desmaiar. Sim. É verdade, isso aí. Eu prefiro ser louco e cuidar de mim do que acabar entrando no padrão e ter esse futuro aí que acaba aguardando muita gente, né? Com certeza, cara. Então, galera, essa é a nossa rotina, é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Lembrando que, na verdade, isso não é uma regra, mas é o que a gente tenta aplicar dia após dia, independente do que aconteça, por justamente a disciplina. Você está sempre buscando o seu melhor. A disciplina nada mais é do que ela te dá liberdade. Liberdade física, liberdade espiritual, liberdade de saúde e liberdade de doenças, né? Então é isso que a gente tenta buscar o tempo todo. Então a gente deu o exemplo da nossa rotina aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, aprendido bastante. Que esse vai ser um podcast agora semanal, que a gente vai trazer muito conteúdo para vocês, pode trazer convidado, assuntos específicos, e vai ser um prazer enorme ajudar vocês nessa busca para a saúde, busca de performance e disseminar um conhecimento que a gente já sabe, mas acaba não colocando em prática. E talvez esse conhecimento não tenha chegado a vocês, você está desperdiçando aí alguns momentos da sua vida que podem ser importantes. Então, eu queria deixar aí um beijo para vocês. Queria que o João aí terminasse, falasse aí as últimas palavras para a gente poder fechar. É isso aí, pessoal. Acho que o Hugo resumiu bem qual que é a ideia, né? E fique ligado, porque assim, a gente está estudando pra caramba, então vai ter muito tema diferente, muito tema legal, coisas que não se fala muito no Brasil, né, Hugo? E a gente vai trazer, cara, para esse papo em primeira mão aí para vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio. Um grande abraço, valeu!